Vamos à nossa aula número 7, a sétima aula, que trata da nossa série de vídeos que trata das regras de pronúncia e ligação das palavras francesas. Nesta última aula, faremos um treinamento e aplicação das regras estudadas nas aulas anteriores. Então, aqui na primeira coluna, eu tenho o texto e a tradução do francês, das frases em francês e a correspondente tradução. Aqui nessa coluna aqui nós temos a pronúncia e aqui as explicações das regras, que nós faremos agora já na sequência. Eu vou fazer primeiro uma leitura dessas frases e depois nós retornamos então para analisar as regras que se aplicam. Vamos lá então. Conversation. Conversação. Conversation. Mettez-vous à votre aise. Mettez-vous à votre aise. Fique à vontade. Faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Sinta-se em casa. Que au quand voulez-vous boire? Que voulez-vous boire? O que quer beber? Aimez-vous la musique? Aimez-vous la musique? Gosta de música? J'aime la musique classique. J'aime la musique classique. Eu gosto de música clássica. Mes CD sont ici. Mes CD sont ici. Aqui estão os meus CDs. Jouez-vous d'un instrument de musique? Jouez-vous d'un instrument de musique? Toca algum instrumento? Você toca algum instrumento? Voici ma guitare. Voici ma guitare. Aqui está a minha guitarra. Aimez-vous chanter? Aimez-vous chanter? Gosta de cantar? Avez-vous des enfants? Avez-vous des enfants? Você tem filhos? Avez-vous un chien? Avez-vous un chien? Você tem um cão? Avez-vous un chat? Avez-vous un chat? Você tem um gato? Voici mes livres. Voici mes livres. Eis aqui os meus livros. Aqui estão os meus livros. En ce moment, je lis ces livres. En ce moment, je lis ces livres. Eu estou lendo este livro. Qu'est-ce que vous aimez lire? Qu'est-ce que vous aimez lire? O que é que gosta de ler? Aimez-vous aller au concert? Aimez-vous aller au concert? Gosta de ir ao concerto? Aimez-vous aller au théâtre? Aimez-vous aller au théâtre? Gosta de ir ao teatro? Aimez-vous aller à l'opéra? Aimez-vous aller à l'opéra? Repetindo. Aimez-vous aller à l'opéra? Então tá, essa foi a leitura que nós fizemos dos textos, né? Aplicando as regras, procurando fazer uma pronúncia mais aproximada possível da francesa. O que, para quem não reside na França, realmente é uma tarefa um pouco difícil. Mas vamos lá então. Vamos fazer agora a análise. Aqui nós temos aqui conversation. Aqui nós temos o tion, o T, né, no final. O T tem som de C antes das sílabas IO, IA e E. Né? Então aqui está antes de IO, tem som de C. Então fica conversation.
Mettez-vous à votre aise. Aqui, votre é aise, votre aise. O R de votre liga-se a aise, mesmo não sendo a letra final. Então, o R, esse R aqui, do votre, liga-se ao A de aise, né? Mesmo não sendo a letra final, a letra final. Então, aí, por causa disso que fica votre aise, ocorre a ligação. O aise, o S tem som de Z porque está entre vogais, então fica esa. Es tem duas sílabas. O O de ai é seguido da consoante S. O AI, melhor dizendo, esse aí aqui é seguido da consoante S. E por isso ele tem som de E aberto, então fica ESA. Metes, o EZ de final de metes, né? Meter, fica o som meter, no final dos verbos soa E fechado. Então, meter. Faites comme chez vous. Aqui o AI está antes de uma consoante, que é antes de uma consoante, né, fica com o som aberto de E. Então, fait. Chez, o Z final, o Z no final ele é mudo, então ele fica che. Seguindo. Que voulez-vous boire? O que, o que, esse que tem o som aproximado de que ou can. O E, nesse caso do que aqui, ele tem o som próprio do idioma francês. Então ele tem um som entre um E fechado e A. Ok? Voulez. O OU de voulez tem o som de U. Assim como o OU de vous soa U, né? Fica vous. Boire, 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 o OI soa o A. E o E final é mudo. Então, boire. Aimer. O AI, aimez-vous la musique? AI, de aime, o AI é seguido de consoante e soa um E aberto. Então, a diferença é sutil aqui. Aimez-vous la musique? Né? Então, aime e não aime. J'aime la musique classique. J'aime, fica j'aime, o E final é mudo. Esse E aqui é mudo. Então, simplesmente j'aime. Musique, classique, o QU, dessas duas palavras tem o som de K. Mes CD sont ici, sont ici, ocorre aqui uma ligação do T do sont com o I de ici. Então fica sont ici. Jouez-vous d'un instrument de musique? D'un instrument, ocorre uma ligação do N de aqui, esse N, com o I inicial do instrument. Então, d'un instrument. Aqui é a ligação. Instrument tem vogais nasais. IN inicial e EN no final. Que tem som de AN. Esse IN tem som de AN de maçã. AN
E o EN tem o som de O, né? Instrument. Outra coisa ainda, a palavrinha instrument, o T final é mudo, não soa. Voici ma guitare. Palavra guitarre, guitarre. O gui, tem som de gui. E o E final é mudo. E o R soa com um R carregado, de carro, né? Então fica guitarre. Aimez-vous chanter? Aimez-vous chanter? Chanter, verbo cantar. AN é uma vogal nasal. Som de an, de maçã. E o ER no final, por ser um verbo, tem o som do E fechado. Então, chanter. Avez-vous des enfants? Avez-vous des enfants? Des enfants. Ligação. Ocorre a ligação do S. Esse S tem som de Z porque está entre vogais, né? Entre o E de des e o E inicial de enfants. Então tem som de Z. Então a ligação do S de des com o E de enfant. Des enfants. Está aqui a ligação. Des enfants. Enfants tem as vogais nasais EN aqui no início e AN quase no final. Então, enfant. E o S final de enfant é mudo. O S aqui é mudo, é um enfant. E o T também. Enfants. Avez-vous un chien? Chien tem a vogal nasal IEN. Então, é o caso do IEN, que é o I breve seguido de ON, de maçã. Avez-vous un chat? Avez-vous un chat? Chat. Aqui o T, o CH de chat tem som de X, como em português, e o T final é mudo. Então fica simplesmente chat. Voici mes livres. Voici mes livres. A vogal de voici, a vogal final I, é carregada na acentuação, porque é uma vogal, né? As vogais no final são carregadas na acentuação. E o A de voar soa UA. Então, voici. Mês, o S do final é mudo, de mês, e o E soa fechado, E, não é, né? Fechado E, geralmente nos monossílabos. En ce moment, je lis ce livre. En é uma vogal nasal, soa entre um an de maçã, um an com um A de maçã e um O. Então, on, C, o E fechado nos monossílabos, então fica C, e não C, on, C. Moment, vogais nasais, O, soa como em português, aqui em mo, e um pouco nasalizado, né? E o N soa on. Então, moment. E esse T final é mudo, pois a palavra seguinte não começa por uma vogal. Caso aqui tivesse uma palavra na sequência aqui, né? Se tivesse alguma palavra que começasse por uma vogal, esse T se ligaria a essa palavra. O que não ocorre. Qu'est-ce que vous aimez lire? Qu'est-ce que vous aimez lire? O que é que gosta de ler? Vous aimez. Ocorre a ligação do S de vous, né? E o AI com o A de aimes. Esse S,
ele vai ficar com som de Z porque está entre vogais. Então, vous aimez, vous aimez, vous aimez. Aí, seguido de consoante, já sabemos, soa é aberto, né? É aberto. Aime, aime. Aimez-vous aller au concert? Aimez-vous aller au concert? Aller, verbo, e final, ER final, nos verbos, como sabemos, soa E fechado. E não é. A U soa O, como na palavra aussi, aussi, aussi. Aimez-vous aller au théâtre? Esse E de théâtre é um E fechado, porque é um acento, aqui no caso, acento agudo. Né? Soa E fechado. Théâtre. A, com acento, tem um som um pouco mais prolongado, então théâtre. E E final é mudo. O E final aqui é mudo de teatro. Então, théâtre. Aimez-vous aller à l'opéra? Aimez-vous aller à l'opéra? La ópera. A elisão, ocorre aqui a elisão do A, do lá, né? Então, l'opéra. E aqui em ópera o O soa aberto, O, como sabemos, o O sem acento só é fechado no final ou antes de S. Né? Então, esse O aqui é aberto. E ainda esse E aqui de ópera, acento agudo, né? Tem o som fechado. Então fica E não é. Não é ópera, não é ópera. A vogal final de ópera é carregada na acentuação. Então, l'opéra, l'opéra. Ok? Então, essa foi a nossa 7ª aula e a última aula na nossa série de vídeos, onde nós fizemos um treinamento e demonstramos a aplicação das regras de pronúncia das palavras francesas. No site vai estar esse link aqui, basta clicar nele para escutar o áudio, ok?